Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar o seguinte. Pensa bem, os SSDs, pequenininho, padrão de 2.5 polegadas de tamanho. Os SSDs em si já estão bem famosos, né galera? A gente já tem essa fama de que SSD é vida, que botei um SSD naquele notebook, naquele PCzinho velho, nossa, ficou 500 vezes melhor, ficou muito mais veloz, muito mais rápido. E de fato, com comparação com um HD, um SSD SATA assim, é bem mais rápido. E esse gargalo que existia em velocidade de armazenamento com HD, o HD com um disco magnético que faz a rotação, esse tempo aqui diminuiu consideravelmente. Mas agora, e se eu falar para vocês que tem HD assim, galera, com essa mesma rotação, o mesmo esquema, na velocidade de um SSD e com custo por gigabytes bem mais inferior, porque afinal de contas um HD de 1 TB de armazenamento custa o mesmo preço ou parecido com um SSD de 256 GB por aí. E aí, ficou interessante agora? Será que o HD com essa história aí pode voltar a ser um principal armazenamento pra gente? É isso aí que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Espero que vocês curtam. Se gostar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se junta à nossa turma MW Informática e vamos nessa. Vamos lá galera, olha só, eu tenho aqui um SSD SATA com um cabo configurado e tem também um HD Seagate de 2 TB, também conectado com cabo SATA. Eu já rodei também os testes de velocidade de cada um dos dispositivos. No lado esquerdo a gente tem o HD e no lado direito a gente tem o SSD SATA. Essas especificações de compra que diz velocidade de leitura, velocidade de gravação, os fabricantes se referem sempre a essas velocidades de leitura e escrita sequenciais com um arquivo de 1 MB de tamanho. O que dá essa velocidade aqui de leitura no SSD SATA padrão, na faixa de 500, 550 MB, uns mais chumbreguinho aí, um AliExpress da vida, fica na casa de 400, 450 MB, o que ainda é muito bom. E na velocidade de escrita, fica também na faixa de uns 500, 490 como está aqui, 480. Agora, o HD, a gente pode ver aqui, ó, nessa mesma estimativa de leitura de arquivo sequencial, tanto leitura quanto escrita, as velocidades são essas, 231 MB por segundo e 222 nessa faixa. Isso que é um HD mais atual, já não é tão pesado, porque afinal de contas a tecnologia do HD teve sua evolução, né? A evolução propriamente em diminuir a quantidade de discos que tem internamente aqui, ou o disco propriamente conseguir armazenar mais gigas. Quando o HD está ok, está afinado, sem problemas, ele consegue essa taxa aqui de velocidades. E aí que vem a questão, como assim o HD novo, zeradinho, que é esse aqui que eu tenho, ele tem essa velocidade de 230 MB por segundo, é bem dizer a metade de um SSD, né? E existe agora, está sendo introduzido no mercado de data centers, que são servidores da internet que a gente costuma acessar, foi apresentado alguns tempos atrás um HD com essa taxa de transferência aqui, na base dos 500 MB. E como o HD consegue chegar nisso aí? Vamos dar uma olhada. Aí galera, esse HDzinho velho que eu tenho aberto aqui pra gente exemplificar as coisas. Pra quem já estudou um mínimo de hardware ou funcionamento do HD, já deve ter visto essa imagem aqui ou algum desenho mostrando esse interior, né? A gente tem os discos de armazenamento, também chamados de pratos, o eixo que faz a rotação desse disco e esse eixo aqui que dá a estimativa de RPM pra gente. É um dado meio comum a se encontrar, o HD de 7.200 RPM, né? As rotações por minuto que o prato consegue fazer. Tem os HDs de notebooks que rodam em 5.400 RPM, um pouquinho mais devagar, só que o prato também do HD de notebook é menor, então esse menor tamanho compensa pela rotação inferior também. E beleza, vai rodando, vai gravando. O material desses discos aqui é um material magnético, que se diz. Mas é variável isso aqui, pode ser uma cerâmica revestida com uma composição magnética. Essa composição magnética também ela pode ser variável. Então é um material que a gente consegue alterar os polos. É quase uma brincadeira de ímã aqui, para armazenar os arquivos. Quem faz essa magnetização, desmagnetização, é essa cabeça de leitura, que é essa pontinha fininha. Tem uma espécie de eletroímã bem na pontinha e conforme o braço vai movimentando, ele vai posicionando essa ponteira que tem essa cabeça de leitura ou gravação, que a gente pode chamar, né? Tem esse atuador aqui, ó. O atuador é esse motorzinho que faz o braço ir pra lá e pra cá, né? Tem um outro eixo aqui também. E beleza, a brincadeira é feita desse jeito. Então assim, em comparação com o SSD, a gente tem muito trabalho mecânico aqui. É rotação mesmo. Se eu quero acessar algum arquivo que está em determinada posição, a gente vai ter latências de tempo de rotação do disco para chegar nesse arquivo, além do tempo e latência de movimentação do braço para posicionar a cabeça no lugar certo. Ah, o arquivo está no setor tal, está posicionado aqui e o disco gira assim, mas a minha cabeça de leitura está aqui perto do eixo e meu dado está mais no meio, no centro do disco. Então vai ter o trabalho de rotacionar, girar o disco para chegar aqui no ponto de alcance da cabeça de leitura, além da cabeça de leitura ter que chegar no meio aqui. E aí ler meu arquivo e fazer o número de rotação necessário para ler ou gravar o que eu quiser. Beleza, só que é muito rápido o negócio. Agora vocês vão ver e vão falar,
Pô, só isso, Miguel. Vamos lá. Como que é o esquema, galera? A Seagate aqui, ó, até parece que é propaganda, né? Podia ser, podia ser mesmo. Com certeza. Mas olha só que interessante. A Seagate desenvolveu, e essa aqui é uma notícia de maio desse ano. Então já faz um bom tempo, né, que eu tô trazendo agora, isso aí, cara. Como sempre, eu tô no ponto aqui, trazendo sempre novidade. A Seagate lançou um modelo Mac 2 de World's Fastest HD. É o HD mais rápido do mundo. O nome dele é Exus 2x14. Essa é a referência completa do HD. É um HD convencional, desse tamanho aqui, 3.5 polegadas, que a gente já está bem acostumado a ver, só que ele consegue manter uma velocidade de 524 megabytes por segundo, que é basicamente parecido com essa velocidade que a gente viu aqui de um SSD normal, um SSD SATA. Olha que interessante. Mas aqui nesse caso, é HD, cara. É rotacionando a coisa. Pô, mas como é que faz isso então, Miguel? Olha só. Ele consiste essencialmente em dois HDs de 7 terabytes. Tá, vamos imaginar dois pratos com densidade, então cada um deles de 7 terabytes de armazenamento, mas eles são colocados no mesmo encapsulamento, é como se fosse um HD mesmo normal de 14 terabytes, mas no sistema ele é reconhecido como se fossem dois HDs de 7 terabytes cada um e permanece no tamanho normal de 3.5 polegadas. A interface que ele utiliza é a interface SAS, que é aparelho com um SATA, que a gente tem aqui esses cabinhos SATA de PC, desktop convencional. Essa comunicação SAS é bem mais comum em servidores, tá? Mas não é muito mistério. O editor, por favor, pode colocar aí uma foto de um padrão de conexão SAS. Outro ponto interessante que eu tô vendo aqui, ó, a gente pode ver aqui que essa velocidade de 524 megabytes, ela é sustentada contando o diâmetro externo do disco, do prato aqui, ó. Interessante também, né? A cabeça de leitura na parte mais externa do prato rotacionando, que é uma distância maior, né, para girar. Então quando ele fizer leitura de arquivos que estão mais ao interior do prato, ele pode ser até mais veloz ainda, né? Claro, não dá para esperar que seja também muito mais veloz, né? Agora, uma coisa ainda que é bem mais limitada é no quesito de IOPS, galera. Essa característica IOPS, que é Input Output Per Second, são operações de entrada e saída por segundo. Tem o número de 304 IOPS de leitura e 384 IOPS de gravação. Isso continua sendo bem mais abaixo com o SSD que a gente tem no mercado. Por exemplo, aqui, ó, galera, pegando um SSD SATA, padrão normal, tá? Da Gigabyte, para dar mais exemplificado, ó. Ó, velocidade de leitura e de gravação, 500 megabytes e 420 megabytes, beleza? Só que, ó, leitura aleatória, o IOPS é até 50 mil. 50 mil. E na escrita vai até 75 mil IOPS. Operações de entrada e saída por segundo. Então, nesse quesito de IOPS, o SSD continua sendo extremamente mais veloz. Só que assim, pra gente que é usuário comum também, o que mais importa é mais essas taxas de gravação em megabytes por segundo mesmo. Agora a foto bonita aí, ó. Olha a foto bonita aqui, galera. Ele num standzinho de apresentação e olha só como é que ele faz isso para chegar nesses 500 megas por segundo. Tá vendo aqui, ó, no braço e a cabeça de leitura? Parece que eles usaram um disco transparente, translúcido aqui para exemplificar. É o que eu tô conseguindo, tô que nem um velho vendo aqui a foto. Mas é o que eu consigo interpretar. Bem, tá dando pra ver, isso que importa. Vocês estão vendo que tem dois braços, duas cabeças de leitura, e elas estão em posições diferentes, tá? Um HD normal assim, ele pode ter mais que um prato, tá? Pode ter uma sequência, como se fosse umas panquequinhas, uma embaixo da outra, assim. E aí um mesmo braço, só que com várias camadas. Então um disco aqui, aí tem um braço em cima, uma cabeça de leitura, e na face de baixo do disco também vai ter um outro braço. E isso se repete em outro disco, vai ter mais camadas e mais cabeças de leitura. Então ter mais assim é comum, só que o que eles fazem aqui é deixá-las em posições independentes, fazendo isso aqui, ó. E o que vai fazer aí? Se uma cabeça de leitura dá essa velocidade de 200 megabytes por segundo, lendo e gravando arquivos, se eu tiver duas para fazer a mesma coisa, em um pensamento simplificado, a gente pode pensar que vai dobrar a velocidade de leitura e gravação. E é o caso. Aqui é uma outra imagem, ó, de um funcionamento, aqui é um take no movimento ali, né, no interior dele. E aqui uma imagem mais ilustrativa, ó, do que eu tava falando, né, dessas camadas e faces dos pratos, né? E tem o braço com duas divisões, né? Então eles podem, independente, fazer gravação e leitura em pontos dos discos diferentes. E aí, o que vocês acharam da ideia, galera? Pontos a se falar. É tecnologia para data center, servidores. E é esses data centers que sempre tem as novidades de tecnologia também. Essas empresas estão sempre aprimorando o hardware para economizar mais energia, para ter mais capacidade, ter mais performance por watt, custo por teraflop, ou sei lá o que. Só que tem coisas, tecnologias que podem vir pra gente, consumidor normal, comum. E esse ponto aqui, de utilizar o HD dessa forma,
Eu não acho que é um absurdo para ter no HD de um usuário convencional. O que vocês acham? Daqui a alguns anos temos HDzinho assim, né? Não parece algo de outro mundo, né? E aí que eu achei legal. A gente vai ter um custo de gigabyte inferior que o SSD, né? A gente pegar um SSD de 1 TB para comparar com um HD de 1 TB, vai ver a diferença bem grande de preço. Só que aí vai ter esse HD com velocidades de SSD SATA. Quem sabe os HDs não estão totalmente mortos, galera. Esse é o ponto. Ainda bem. Tu vê, né? Que doideira. Eu tenho um pensamento assim, pô, daqui uns tantos anos isso aqui não vai nem existir. Mas aí tá lançando uma melhoria que possa ser mais interessante. Não é à toa que o protocolo NVMe, que a gente está acostumado a associar com SSD, o SSD M.2 NVMe, que são os mais velozes. O protocolo 2.0 da tecnologia NVMe adicionou suporte para HDs, justamente para se utilizar com mais cabeças de leitura e gravação. Então, o HD não tá tão morto assim como a gente acha. E esse foi o ponto que eu achei interessante dessa notícia e desse produto aqui, e eu quis compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje, galera. E esse vídeo de hoje foi patrocinado por Cuponomia. Cuponomia, para quem não conhece, é um site de cupons de desconto que reúne cupons de diversos varejos e várias lojas online. Um AliExpress da vida para comprar um hardware mais barato. Eu posso instalar a extensão de navegador para o meu PC ou celular, e quando eu estiver lá no AliExpress ou qualquer loja, a extensão Cuponomia vai mostrar todos os cupons de desconto válidos para mim aplicar na compra e baixar o preço. Além de, tem o cashback. Dá para se utilizar o cashback, que é um retorno do valor da compra. Vai lá, vou comprar um HD então, beleza. Trezentão, um HD de 1 TB. Eu posso usar esse cashback de 1, 2, 3, 6%, é variável por loja. E essa porcentagem desses R$300 vai voltar para o meu cadastro na minha conta lá no Cuponomia. Para mim depois sacar esse dinheiro e usar em que eu quiser. É um dinheiro real mesmo. Fora o link de indicação que eu posso criar no cadastro do site e compartilhar com meus amigos, família, no WhatsApp, sei lá, onde mais. Quem cadastrar no teu link vai ganhar R$5. E tu que indicou também ganha R$5 e fica lá no teu cadastro. Tu pode sacar essa grana depois. Então é isso aí, aproveita, tem o primeiro link aqui na descrição, o meu link de indicação. Vamos se ajudar aí. Confere lá, se cadastra no Cuponomia. Então é isso aí pro vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, surgindo da nossa turma MW Informática. Obrigado aí pela presença, pela força de sempre. Grande abraço. Valeu.